Eu sempre acreditei que o dia do meu casamento seria o mais feliz da minha vida. Desde menina, sonhava com o vestido branco, as flores, o brilho nos olhos do homem que eu escolheria para passar o resto da vida ao meu lado. E, finalmente, esse dia havia chegado. Tudo parecia perfeito. O salão estava iluminado com centenas de velas, o perfume das rosas brancas se misturava ao som suave dos violinos, e no fundo do meu coração havia apenas gratidão, por ter encontrado um amor verdadeiro, um homem que caminhou ao meu lado em cada tempestade e que me fazia acreditar que eu merecia ser feliz. Mas, enquanto me olhava no espelho, ajustando os últimos detalhes do vestido, uma sombra se instalava dentro de mim. Era como se uma parte da minha alma soubesse que algo estava prestes a dar errado. Minha família sempre foi complicada. Minha mãe, com sua rigidez disfarçada de cuidado, nunca escondeu sua preferência pela minha irmã mais nova. Meu pai, silencioso, preferia se esconder atrás dos jornais a enfrentar os conflitos que corroíam a nossa casa. E minha irmã, ela sempre foi tratada como a filha perfeita, a princesa que merecia tudo. Eu aprendi cedo a me conformar, a dar espaço, a engolir lágrimas para evitar brigas. Mesmo assim, eu acreditei que naquele dia, o amor seria maior que qualquer rivalidade. Eu queria acreditar que, diante de um altar, ninguém teria coragem de destruir a felicidade de outra pessoa. Enquanto caminhava em direção ao salão, sentia os olhares curiosos dos convidados. Alguns sorriam com carinho, outros cochichavam baixinho. E eu não conseguia evitar a sensação de que os murmúrios não eram apenas sobre a beleza da cerimônia, mas sobre algo que ainda não havia sido revelado. Meu coração acelerava, mas me obrigava a manter a cabeça erguida. Era o meu dia. Era a minha vez. O encontro com meu noivo foi como um respiro. Quando nossos olhos se cruzaram, senti uma onda de paz. Ele apertou minha mão discretamente e disse, num sussurro, hoje nada vai nos separar. Essas palavras me deram forças, como se fossem uma promessa de que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer coisa. Mas essa sensação durou pouco. Poucos minutos antes da cerimônia começar, meus pais me chamaram para uma sala reservada. Achei que fosse uma conversa de apoio, talvez um último conselho de mãe e pai. Mas, quando fechei a porta, o que ouvi me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Minha mãe, com os olhos frios e a voz firme, disse, você precisa cancelar este casamento. Pensei que tivesse ouvido errado. Perguntei, sem acreditar, cancelar? Agora? Como assim? Foi então que meu pai completou, sem coragem de me encarar, sua irmã merece se casar primeiro. Ela quer este salão, esta data, este momento. Você deve ceder. Meu corpo inteiro tremeu. Minha mente não conseguia processar. Eu estava ali, vestida de noiva, com os convidados esperando, e meus próprios pais exigiam que eu desistisse do meu sonho, para que minha irmã tivesse o que queria. O contraste entre o brilho do salão e a escuridão que invadia meu coração era sufocante. A menina que eu fui, sempre calada e obediente, quase se curvou naquele instante. Mas a mulher que eu havia me tornado sentiu algo diferente, uma chama de revolta, um grito preso que não poderia mais ser ignorado. E foi ali, com lágrimas queimando meus olhos, que percebi. Aquele casamento não seria apenas a celebração de um amor, mas o campo de batalha onde eu teria que lutar pelo meu direito de existir, de ser respeitada e de, finalmente, ser feliz. Desde pequena, aprendi a viver à sombra da minha irmã. Enquanto eu lutava para conquistar cada pequeno reconhecimento, ela recebia aplausos por apenas existir. Minha mãe dizia que não era favoritismo, que apenas cada filha tinha seu brilho próprio. Mas, no fundo, todos sabíamos a verdade. O brilho dela sempre foi mais importante que o meu. Lembro-me de aniversários em que meu bolo era simples, quase simbólico, enquanto para ela havia festas luxuosas, com convidados que nem cabiam na sala. Nas formaturas, eu recebia um aperto de mão rápido, mas quando chegou a vez dela, meus pais contrataram fotógrafos, banda e até mandaram fazer convites impressos como se fosse um casamento. A vida toda, cada vitória minha foi diminuída para que a dela brilhasse ainda mais. Com o tempo, fui aprendendo a ceder, a acreditar que amar a família significava sacrificar meus próprios desejos. Quando consegui meu primeiro emprego, lembro que minha mãe sugeriu, não, exigiu, que eu ajudasse nas despesas da casa. E assim, mês após mês, parte do meu salário desaparecia em silêncio. Eu não reclamava. Sentia que era meu dever. Enquanto isso, minha irmã tinha liberdade para gastar o que quisesse com roupas, viagens e caprichos. Havia um objeto que sempre me marcava nessas situações: o anel de família. Um simples aro de ouro com uma pequena pedra no centro,
passado de geração em geração. Minha mãe o usava como símbolo de autoridade, como se fosse a prova de que tudo o que fazia tinha legitimidade. Cada vez que me pedia para abrir mão de algo, ela girava o anel no dedo, como se aquele gesto fosse um decreto. E eu obedecia. Sempre obedecia. Meu pai, por outro lado, nunca interferia. Ele se escondia atrás do silêncio, fingindo neutralidade. Mas a neutralidade também é uma forma de escolha. Ele escolhia não me proteger. Ele escolhia deixar minha mãe decidir tudo. E minha irmã? Ela cresceu com a certeza de que tudo lhe pertencia. Desde pequena, falava em voz alta sobre como o mundo deveria se curvar aos seus caprichos. Eu me lembro de quando ela tinha apenas 10 anos e exigiu que minha bicicleta nova fosse dela porque ficava melhor combinando com suas roupas. Minha mãe, sem pensar duas vezes, mandou que eu entregasse. Eu obedeci, chorando em silêncio no meu quarto, enquanto ela exibia a bicicleta para os amigos da rua. Essa dinâmica continuou na adolescência, nas escolhas escolares, nas festas. Eu era sempre o pano de fundo, o ensaio para que ela fosse a estrela. E quando finalmente conheci o homem que mudaria minha vida, imaginei que, pela primeira vez, algo seria só meu. O amor que construímos não podia ser roubado, nem diminuído, pensei. Mas subestimei até onde o egoísmo poderia chegar. Durante os meses que antecederam o casamento, notei olhares diferentes da minha mãe. Comentários sutis, como: tem certeza de que precisa ser neste salão? Sua irmã também gosta dele. Eu ignorava, acreditando que era apenas coincidência. Até que, aos poucos, percebi que minha irmã não escondia a inveja. Dizia frases como: você devia esperar mais um pouco. Afinal, eu sou a mais nova, mas mereço casar primeiro. Meu coração se apertava, mas eu mantinha calma. Afinal, pensei, o amor deveria ser maior que a competição. Só que, na véspera do casamento, minha mãe me chamou em particular. Com o anel brilhando sob a luz, ela fez girar a pedra entre os dedos e lançou um ultimato: ou você cancela esse casamento, ou vai se arrepender. As palavras ecoaram dentro de mim como uma sentença. E, naquele momento, percebi que todo o passado de favoritismo, de sacrifícios, de injustiças, estava se condensando em uma só escolha. Eu não era mais apenas a filha obediente. Eu era uma mulher prestes a perder o que tinha de mais precioso: minha dignidade e o direito de viver o meu próprio amor. Eu respirei fundo, olhando diretamente para minha mãe e meu pai. As palavras deles ainda ecoavam dentro de mim, como uma sentença absurda: cancele o casamento agora. Sua irmã precisa mais desse dia do que você. Meu coração bateu tão forte que parecia que todos na sala conseguiam ouvir. Eu sabia que aquele era o momento de escolher entre ceder, como tantas vezes tinha feito no passado, ou finalmente me levantar e dizer não. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu não vou cancelar meu casamento. Minha voz saiu firme, embora minhas mãos tremessem. Hoje é o meu dia. E nada, nem ninguém, vai tirar isso de mim. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Meus pais se entreolharam, incrédulos. Minha mãe, sempre acostumada a me ver recuar, apertou os lábios, como se tivesse levado um tapa. Ingrata! Ela explodiu, a voz dela atravessando as paredes. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos paga. Sua irmã sempre foi a estrela desta família, e você deveria ter a decência de ceder. Meu pai permaneceu mudo, os olhos fixos no chão. Era como se ele estivesse presente apenas de corpo, mas incapaz de se posicionar. Aquilo me feriu quase tanto quanto as palavras da minha mãe. Eu queria desesperadamente que ele dissesse algo, qualquer coisa, mas ele apenas se calava, como sempre. E então, veio a voz da minha irmã, carregada de veneno disfarçado de doçura. Você sempre foi egoísta, sabia? Desde crianças, sempre pensava em si mesma. Hoje, você está provando isso de novo. Quem perde é você. As palavras dela me cortaram fundo, mas não me abalaram. Eu já estava acostumada àquele papel que me deram. A filha que deveria ceder, a sombra da irmã perfeita. A tensão na sala começou a atrair olhares dos convidados. Eu percebia sussurros discretos, olhares curiosos e até alguns desconfortáveis. O casamento, que deveria ser uma celebração de amor, estava virando um campo de batalha familiar. Minha mãe não desistiu. Ela se aproximou de mim e, com um sorriso gélido, murmurou baixo, apenas para que eu ouvisse: se não fizer o que estamos pedindo, vai se arrepender. Você não faz ideia do que somos capazes. Um arrepio percorreu minha espinha. Havia algo na forma como ela disse aquilo que soou mais como uma ameaça do que como uma súplica.
Enquanto tentava manter a postura, percebi um detalhe estranho. Minha irmã, sentada a poucos metros, mexia nervosamente em sua bolsa. Os dedos dela tremiam levemente, e a cada segundo ela abria e fechava, como se estivesse conferindo se algo ainda estava lá dentro. Naquele instante, senti que havia algo errado. Muito errado. Minha melhor amiga, que estava entre as madrinhas, se aproximou de mim discretamente. Ela segurou minha mão e sussurrou: "Está tudo bem? Você está pálida." Assenti, forçando um sorriso, mas por dentro meu estômago estava em chamas. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Eu tentava afastar os pensamentos ruins, mas algo dentro de mim gritava que aquela situação ainda não tinha chegado ao pior. Foi então que percebi outra coisa. Minha irmã trocava olhares rápidos com minha mãe, como se estivessem tramando silenciosamente. Nos gestos, quase imperceptíveis, mas que me fizeram sentir como se estivesse cercada por inimigos dentro da minha própria família. O relógio marcava a hora em que a cerimônia deveria começar, mas a atmosfera estava tão carregada que parecia que o tempo havia parado. Os convidados já cochichavam alto, e alguns até saíam do salão, impacientes. Eu me mantive firme. Não importava o que eles dissessem ou fizessem, eu não ia desistir. Aquele era o meu casamento, o meu sonho, a minha vida. Mal sabia eu que, enquanto me fortalecia por dentro, algo muito mais sombrio estava prestes a acontecer. Minha irmã fechou a bolsa com força, o olhar dela fixo em mim, carregado de ódio. E naquele momento, sem perceber, eu estava a segundos de descobrir que ela escondia ali algo capaz de transformar o dia mais feliz da minha vida em um verdadeiro pesadelo. Eu não fazia ideia de que ela estava escondendo algo perigoso. A música suave começou a encher o salão. Violinos ecoavam pelos cantos, misturados ao som delicado de risos nervosos e cochichos. As flores que escolhi com tanto carinho perfumavam o ambiente, e o corredor estava repleto de olhares emocionados, todos esperando pelo momento em que eu diria o sim que mudaria minha vida para sempre. Meu vestido, aquele que sempre sonhei, parecia brilhar sob a luz dourada do entardecer. Caminhei em direção ao altar com o coração disparado, lutando para manter a compostura depois do confronto com minha família. Respirei fundo. Esse era o meu dia, o começo de uma nova vida. Mas, no fundo, uma tensão invisível ainda pairava no ar. Eu conseguia sentir. Era como se cada passo ecoasse não apenas no chão, mas também em meu peito. Eu queria acreditar que nada estragaria aquele momento, mas eu estava enganada. Enquanto os votos começavam, vi minha irmã ao lado de nossa mãe. Ela fingia sorrir, mas os olhos dela estavam sombrios, quase febris. E então, de repente, tudo aconteceu rápido demais. Ela colocou a mão dentro da bolsa, e em um movimento brusco, puxou um pequeno frasco metálico. Antes que eu pudesse reagir, ela o ergueu e, com uma fúria que eu jamais esquecerei, pulverizou o conteúdo diretamente no meu rosto. O mundo parou. No mesmo instante, senti uma queimadura violenta se espalhar pela minha pele. Era como se meu rosto inteiro tivesse sido mergulhado em fogo líquido. Minhas pálpebras ardiam, minha garganta fechava, e uma onda de desespero me tomou. "Yah!" Meu grito ecoou pelo salão, cortando a música como uma navalha. Caí de joelhos, tentando respirar, mas cada inspiração era uma punhalada dentro dos meus pulmões. A dor era tão intensa que meu corpo inteiro tremia. Minhas mãos foram instintivamente ao rosto, e quando as afastei, vi manchas vermelhas se espalhando pela pele em questão de segundos. Os convidados entraram em pânico. Alguns gritaram, outros correram em minha direção, e muitos levantaram os celulares, registrando tudo em choque. O salão, que antes parecia um cenário de conto de fadas, agora se transformava em um palco de horror. "Meu Deus, ela está sufocando." Alguém gritou. "Chamem uma ambulância, rápido." Outra voz ecoou no meio do caos. Entre soluços e respirações curtas, eu conseguia ouvir os cochichos se espalhando como fogo. Foi a irmã dela. Ela atacou no próprio casamento. Como alguém é capaz disso? Minha mãe tentou intervir, puxando minha irmã pelo braço, mas já era tarde. Mal estava feito. Os olhares de indignação dos convidados se voltaram contra elas. O que antes era segredo, agora estava exposto diante de todos. A rivalidade, o favoritismo, a crueldade. Eu sentia minhas forças me abandonando. Meus olhos lacrimejavam tanto que mal conseguia distinguir os rostos ao meu redor. O barulho era ensurdecedor. Gritos, passos correndo, cadeiras arrastando. Eu estava no centro de um turbilhão, mas por dentro, parecia que o mundo estava ficando cada vez mais distante. Meus joelhos cederam,
e meu corpo tombou contra o chão frio do salão. O tecido branco do meu vestido se manchou de maquiagem borrada, lágrimas e a vermelhidão cruel que tomava conta do meu rosto. Foi nesse instante, enquanto a visão começava a ficar turva, que ouvi um novo som. Porta se abrindo bruscamente. Um silêncio momentâneo se espalhou entre os gritos. E então, entre as figuras borradas, reconheci a silhueta do homem que mais esperava ver, meu marido. Ele corria em minha direção, mas não vinha apenas com as mãos estendidas para me socorrer. Ele carregava algo nas mãos, algo que fez todos no salão prenderem a respiração. Não consegui distinguir com clareza o que era. Parecia um envelope, talvez documentos, talvez provas. Mas a expressão dele, firme e determinada, me dizia apenas uma coisa: ele sabia de algo que ninguém ali esperava. E naquele segundo, antes de perder as forças de vez, entendi. O que havia acontecido não era apenas um ataque impulsivo. Era o início de uma revelação que mudaria tudo. Justin chegou como uma força que parecia atravessar o próprio ar. Ele se lançou para mim, segurando meu corpo antes que eu caísse de vez, firme, protetor. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de raiva, medo e determinação. Sem hesitar, ele me ergueu, apoiando-me contra seu peito, enquanto eu engolia soluços e tentava controlar o ardor que consumia meu rosto. Fique comigo, Sharon. Ele gritou, sua voz firme cortando o caos do salão. Alguém chame uma ambulância agora. As pessoas ao redor correram em nossa direção. Convidados desconhecidos se transformaram em aliados imediatos. Uma senhora segurou minha mão, tentando acalmar-me. Um homem jovem pegou meu telefone e ligou para o 911. Outra convidada correu para buscar toalhas úmidas, tentando aliviar a queimadura. O mundo estava em frangalhos, mas Justin permanecia meu ponto fixo, minha âncora. Poucos minutos depois, os paramédicos chegaram. As luzes vermelhas e azuis do veículo refletiam nas janelas do salão, lançando sombras dramáticas sobre os rostos horrorizados dos presentes. Eles rapidamente avaliaram meu estado: olhos inchados e vermelhos, respiração irregular, erupções cutâneas se espalhando pelo rosto e pescoço. Cada detalhe era registrado, cada gesto meticuloso. Reação alérgica aguda a irritante químico. Sintomas avançados. Aplicar gel calmante e envolver com bandagens estéreis. Oxigênio administrado. Informou um paramédico com voz profissional, mas gentil. Enquanto trabalhavam, Justin não me largava por um segundo. Sua mão cobria a minha, seu corpo me sustentava. Seu olhar transmitia que não haveria espaço para medo. Entre as dores e o ardor, notei como os convidados, ainda em choque, começaram a se aproximar. Alguns murmuravam sobre o que tinham visto, outros mostravam vídeos em seus celulares, confirmando o ataque. Testemunhas surgiam de todos os lados, cada relato reforçando que o que acontecerá não era um acidente, mas uma ação deliberada de minha própria família. Justin então se virou para mim, segurando algo firme em suas mãos. Um envelope grosso, pesado, com um selo de confidencialidade, documentos e provas que ele havia coletado silenciosamente antes do casamento. Ele havia desconfiado da minha mãe e de minha irmã desde que começamos a planejar o grande dia. Ele não apenas tinha suspeitas, ele tinha evidências concretas. Sharon, isso vai provar tudo. Cada gasto, cada tentativa de manipulação, cada mentira. Disse ele com calma, mas com aquela certeza que faz a justiça parecer inevitável. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas agora eram de alívio e determinação, não de desespero. Entre a dor, uma fagulha de clareza acendeu dentro de mim. Não era apenas sobre sobreviver ao ataque, era sobre agir, recuperar o que era meu e proteger nosso futuro. Enquanto ainda me apoiava nele, Justin começou a me orientar. Primeira prioridade: proteger os recursos financeiros. Ele me ajudou a ligar para o banco, congelando todas as contas que minha mãe poderia tentar acessar. Segundo, contatar a advogada de confiança. Eu precisava que cada passo fosse documentado, que cada prova fosse preservada. Martha Reynolds chegaria em minutos, mas cada testemunha presente já era crucial. Cada vídeo, cada foto, cada relato começaria a formar o caso mais sólido possível. Entre o ardor e a confusão, consegui organizar minha mente. Cada detalhe do ataque, cada gesto calculado de minha irmã, cada omissão de meus pais, tudo agora poderia ser transformado em estratégia. Não mais apenas vítima. Agora eu estava armada com informação, testemunhas e aliados. Justin segurou meu rosto levemente, os dedos acariciando o contorno do meu queixo. Eles acharam que podiam me destruir, mas você vai provar que eles só me deram uma razão para lutar. Ele disse. Eu respirei fundo,
sentindo a força retornar aos meus membros. A dor ainda existia, mas não me definia. Não mais. O ataque havia sido violento, público e humilhante, mas havia plantado a semente da ação. Eu não precisava esperar. O mundo agora testemunhara a crueldade deles. E eu tinha a oportunidade de transformá-la em justiça. Enquanto os paramédicos me colocavam na ambulância para tratamento completo, olhei para os rostos chocados dos convidados. Havia medo, sim, mas também admiração silenciosa. Eles viam que eu não estava derrotada. Eu sentia isso. Cada passo firme, cada respiração ritmada era uma declaração silenciosa. Não me quebrarão. E naquele momento, entre a dor física e a clareza mental, fiz minha promessa silenciosa. Eles acharam que podiam me arruinar. Mas, na verdade, eles só me deram uma razão para lutar. E eu vou lutar com tudo que tenho. Enquanto a ambulância partia, Justin segurava minha mão, firme, determinado, e eu sabia que, pela primeira vez, não estava sozinha. A batalha ainda não havia acabado, mas pela primeira vez, eu tinha o controle. Após a ambulância partir, o ambiente do casamento ainda estava em choque. Convidados cochichavam, celulares registravam cada detalhe, e os olhares se desviavam, alguns carregados de pena, outros de incredulidade. A polícia chegou rapidamente, coordenada, determinada a documentar tudo antes que qualquer evidência fosse perdida. Um detetive idoso, com ar sério e olhos atentos, tomou nota de cada detalhe. O momento do ataque, a reação da irmã, os depoimentos das testemunhas e os vídeos que circulavam entre os convidados. Enquanto isso, Martha Reynolds chegou ao hospital, seu salto ecoando pelos corredores. Ela não ofereceu palavras de consolo, apenas olhou para mim, avaliando cada queimadura, cada gesto de dor, cada expressão. Sharon, precisamos de registros médicos, fotos e testemunhas, e cada detalhe da transação financeira da sua mãe. Disse, firme. O diagnóstico do médico confirmou o que todos temiam: reação alérgica grave causada por produto químico industrial, não um simples perfume ou alergia comum. Cada detalhe médico, cada laudo, agora era prova concreta. O ataque não era apenas agressão, era premeditado, documentável, e agora tinha respaldo científico. Enquanto Martha compilava as evidências, a família reagia de forma diferente. Marcia, minha mãe, manteve a postura de negação absoluta, sua face rígida, olhos frios, recitando mentiras e tentando minimizar os fatos. Peter, meu pai, permanecia em silêncio, cada gesto de hesitação revelando culpa e medo. E Megan, minha irmã, permanecia distante, fingindo surpresa, mas com olhares que me perfuravam. A mesma indiferença que sempre demonstrara quando eu precisava dela. Parentes começaram a se posicionar. Alguns, antes próximos da minha mãe, agora hesitavam, divididos entre lealdade e choque diante da prova incontestável. Outros, longamente afastados de mim, se aproximaram, oferecendo apoio silencioso e palavras de encorajamento. A tensão familiar atingiu um nível quase insuportável. Cada conversa era carregada de acusações veladas, cada gesto, uma declaração de julgamento ou apoio. Enquanto isso, os rumores se espalharam pela comunidade. Amigos, vizinhos e colegas começaram a comentar o ocorrido. Alguns defendiam minha mãe com argumentos esfarrapados de tradição ou honra familiar. Outros apontavam o abuso, o roubo financeiro e a agressão física como evidências de uma manipulação há muito encoberta. Histórias antigas começaram a vir à tona: empréstimos pessoais não pagos, pequenas manipulações durante eventos familiares, privilégios exclusivos à minha irmã, tudo agora colocado sob uma luz totalmente nova. Eu me sentia dividida. Havia justiça legal a ser buscada, concreta, documentada, respaldada por provas médicas, financeiras e testemunhais. Mas havia também a ferida emocional aberta, profunda e dolorosa, aquela que vinha de anos de negligência, favoritismo e desprezo silencioso. Cada olhar, cada palavra da minha família, me lembrava que ir adiante significaria cortar laços que, por obrigação ou esperança, eu ainda guardava. Martha me guiou passo a passo, transformando dor em ação. Congelar contas, registrar a ocorrência criminal, compilar evidências financeiras, preparar testemunhas. Tudo fazia parte de um plano maior: transformar a vulnerabilidade em força. Eu podia sentir a adrenalina da decisão crescendo dentro de mim. Cada medida tomada era um passo em direção à reparação, mas também um corte definitivo em qualquer conexão emocional com os que me traíram. Ao final do dia, quando finalmente me sentei exausta na cama do hospital, Justin segurou minha mão e disse: "Você não precisa decidir agora. Mas seja qual for o caminho, estarei ao seu lado." Respirei fundo e senti a clareza chegar.
A dor emocional não diminuiria, nem mesmo com justiça. Mas eu tinha o poder de escolher: permanecer como vítima silenciosa ou lutar, expor a verdade e exigir responsabilidade. Minha decisão se cristalizou naquele momento, firme e irrevogável. Eu levaria o caso ao tribunal, não importando quanto isso significasse para os laços familiares. Eles haviam tentado me silenciar, me humilhar e até me ferir fisicamente. Mas agora eu estava decidida. Justiça não seria apenas um conceito distante, seria uma ação concreta, um espelho da verdade, e um testemunho de que ninguém, nem mesmo aqueles que deveriam nos amar, poderia manipular minha vida sem consequências. Enquanto olhava para Justin, senti uma força que jamais pensei possuir. O caminho seria doloroso, complexo e emocionalmente devastador, mas a verdade seria ouvida, e a justiça seria buscada, mesmo que significasse romper para sempre com minha família. O tribunal estava silencioso, mas carregado de tensão. Cada passo de Sharon ecoava no salão como o prelúdio de uma tempestade prestes a se desencadear. Ela sentou-se ao lado de Martha, o corpo ainda marcado pelo ataque, mas a expressão decidida e firme. Justin permaneceu atrás, sua mão segurando a dela, um lembrete constante de apoio e força. O juiz, austero e atento, ajustou os óculos antes de iniciar a sessão. Estamos aqui para ouvir os fatos do caso envolvendo Miss Sharon Hargrove e membros de sua família, anunciou, sua voz ressoando no espaço silencioso. Martha começou a apresentação das evidências com precisão cirúrgica. Primeiro, os laudos médicos detalhando a reação alérgica, a gravidade das queimaduras e o diagnóstico de um produto químico industrial. Em seguida, documentos financeiros demonstrando a transferência de $65,000 para a conta de Marcia, comprovando o uso indevido do dinheiro destinado ao futuro do casal. Cada página virada e cada slide exibido na tela aumentava a tensão na sala, enquanto os olhares dos presentes alternavam entre choque e descrença. Então veio a virada. Justin se levantou, entregando ao tribunal um dispositivo de vídeo portátil. Vossa Excelência, antes de qualquer testemunho adicional, peço que assistam a esta gravação. O vídeo mostrou a irmã de Sharon, Megan, mexendo discretamente na bolsa durante a preparação para a cerimônia. Um corte seguinte captou Marcia sorrindo de forma falsa, murmurando instruções para a filha. A cena final mostrava claramente Megan retirando o spray alérgico e preparando para atacar Sharon. O murmúrio percorreu o tribunal. Algumas pessoas encostaram-se na cadeira, outras boquiabertas. A evidência era inegável, concreta e devastadora para a narrativa familiar construída até então. Testemunhas convocadas reforçaram a história. Amigos próximos, familiares presentes, até convidados que gravaram o momento do ataque. Cada depoimento detalhava não apenas a agressão física, mas a manipulação emocional prévia, o favoritismo evidente, a cultura de medo e controle que permeava a família. O juiz, visivelmente impactado, fez perguntas firmes, buscando esclarecer se houve premeditação. Cada resposta de Sharon e Justin reforçava a narrativa de planejamento e abuso, deixando claro que este não era um incidente isolado, mas o ápice de anos de favoritismo e manipulação. Quando chegou a vez de Marcia e Peter se defenderem, suas vozes hesitaram, os argumentos frágeis e inconsistentes. Marcia tentou minimizar o ataque como uma reação exagerada, enquanto Peter permaneceu quase em silêncio, o olhar baixo, revelando mais culpa do que qualquer palavra poderia expressar. Megan, por sua vez, permaneceu imóvel, impassível, mas o vídeo havia falado por si. Finalmente, o juiz falou, sua voz firme e inequívoca. Marcia Hargrove, Peter Hargrove e Megan Hargrove foram confrontados com evidências irrefutáveis de comportamento premeditado, manipulação financeira e abuso emocional. Este tribunal reconhece a gravidade dos atos e suas consequências sociais e legais. O veredicto foi devastador para a família e libertador para Sharon. Megan foi considerada culpada de agressão intencional. Marcia e Peter, embora não acusados criminalmente da agressão direta, foram condenados socialmente e moralmente, com reputação irreparavelmente manchada, além da obrigação de reparar financeiramente Sharon. Sharon sentiu um misto de alívio e peso emocional. A justiça havia sido alcançada, a verdade exposta, mas as feridas abertas permaneciam. Não seria uma vitória livre de dor. A traição e o abandono deixariam cicatrizes para sempre. Quando o juiz encerrou a sessão, Sharon se levantou, respirando profundamente, olhos marejados. Justin apertou sua mão, silencioso, oferecendo conforto sem palavras. Ela havia vencido o tribunal, mas sabia que a verdadeira batalha seria reconstruir confiança, amor e segurança em sua vida, sem depender daqueles que outrora deveriam amá-la. A narrativa se fechava com um sentimento agridoce.
A verdade tinha sido revelada, a justiça cumprida, e Sharon, finalmente, podia começar a curar-se e reconstruir seu futuro. Nos dias que se seguiram ao veredicto, Sharon passou por um processo de recuperação que ia muito além da pele marcada e do rosto inchado. Cada pomada, cada compressa fria, cada consulta médica não apenas curava as queimaduras físicas, mas também lhe dava tempo para reconstruir a confiança perdida, a coragem e a sensação de segurança que seus parentes haviam tentado destruir. Justin permanecia ao lado dela, paciente e silencioso, oferecendo apoio constante, não para apagar a dor, mas para ajudá-la a atravessá-la. Juntos, começaram a criar novos rituais de proteção e autonomia. Abriram contas separadas para o dia a dia, guardaram valores estratégicos fora do alcance de qualquer familiar tóxico e redefiniram regras claras para interações com pessoas que já haviam provado não merecer confiança. Cada gesto era um tijolo na reconstrução de uma vida segura, onde o passado não ditava mais o futuro. Sharon encontrou um modo simbólico de encerrar o capítulo da traição. O vestido de casamento manchado e a vela com as cinzas do véu arruinado foram queimados com cuidado em um pequeno ritual no quintal de sua nova casa, acompanhada apenas do vento e do canto distante dos pássaros. Enquanto a fumaça subia, sentiu o peso da dor se transformar em liberdade. Comprou uma nova chave para a porta da frente, uma metáfora silenciosa para a vida que estava abrindo, só para ela e Justin. E no jardim, plantou uma flor branca, símbolo de renascimento e esperança, para lembrar que, mesmo em meio à destruição, a vida sempre podia florescer novamente. Ao refletir sobre tudo, Sharon percebeu que a experiência, por mais dolorosa que fosse, havia fortalecido sua essência. Eles tentaram destruir meu dia, meu casamento, minha confiança, mas acabaram fortalecendo minha vida, sussurrou, olhando para Justin, para o jardim e para o futuro que agora era inteiramente deles. Ela se virou para a câmera, olhando diretamente para o público. Se você já passou por traição, abuso ou tentativas de destruir seus sonhos, lembre-se, colocar limites e lutar pelo que é seu não é egoísmo, é amor próprio. Compartilhe sua história nos comentários, inspire outros, e nunca subestime o poder de se proteger e recomeçar. O vídeo terminava com o som do vento entre as flores, o brilho do sol refletindo no jardim e a sensação de que, finalmente, Sharon estava inteira, livre e dona de sua própria história. E você, o que achou desta história? Deixe seu comentário, quero muito saber a sua opinião. Se esta história mexeu com você, deixe seu comentário contando qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. O seu feedback é muito importante para mim. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Assim mais pessoas podem se inspirar e encontrar força na própria jornada.